da Minha Idade, por Elise Fitzpatrick. Capítulo Não se esqueça de escrever. Admito que realmente é difícil explicar. Parece que quanto mais levamos a sério os mandamentos de Deus para criar nossos filhos, na disciplina e na admoestação, mais nos envolvemos com suas vidas e, consequentemente, torna-se mais doloroso quando eles vão embora. Porque eles tiveram de crescer e ir embora. Por que a vida não poderia continuar sempre da mesma maneira? Nós estamos presos em uma situação difícil. Parece haver somente duas alternativas: ignorar os mandamentos de Deus, de nos dedicar aos nossos filhos e criá-los para a glória dele, construindo nossa vida à parte deles, ou nos dedicar a eles de coração e alma e depois ficarmos sozinhos. Que decisão! Há algum tempo, ouvi um professor de um seminário local fazer uma declaração impressionante. Ele disse: "A vida é uma série de perdas." Embora aquele culto tenha sumido da minha memória, essa afirmação ficou na minha cabeça até hoje. Perder significa despir-se e desapossar-se. É um processo de separação e desapego. Quando nosso primeiro neto Wesley começou a engatinhar, não demorou até ele sair pela porta corrediça de vidro para explorar o pátio dos fundos. "Olhe, Jéssica", disse eu, "ele está saindo de casa." "Mãe", gritou ela, "não diga isso." "É importante que você veja isso, grave em seu coração e valorize esses momentos", avisei. "Eles vão acabar mais rápido do que você imagina." Desde o momento em que nossos filhos nascem, já estão caminhando em direção à porta. E pare para pensar, é o que nós o encorajamos a fazer. Como seria terrível se tentássemos mantê-los usando fraldas, impedindo-os de explorar, crescer e mudar. Mas sempre que os encorajamos a avançar, estamos apressando aquele dia em que teremos de nos despir de nosso uniforme de mãe e colocar outra roupa. Parece que nossa vida com os filhos nunca vai mudar, e às vezes guerreamos contra essa mudança quando vemos que ela está em curso, tentando controlar e proteger nossos queridos filhotes além do período designado pelo Senhor. Quando ele passou a ter asas tão fortes, eu realmente preciso deixá-lo voar? Você já sentiu falta deles? Você já se despiu? Lembrou-se do que descobrimos no primeiro capítulo? Tudo tem seu tempo determinado. Como tem sido esse momento de sua vida? Mudar de roupa pode ser difícil, especialmente quando aquela calça jeans velha cabia tão bem e quando não temos certeza de que vamos colocar em seu lugar. Meu marido não foi o primeiro pai que teve de se despedir de um filho. Nós aprendemos sobre amor e sobre perda quando olhamos para o nosso Pai Celestial. Ele enviou seu único filho unigênito de seu lar glorioso para nascer como infante em uma manjedoura imunda. Ele enviou seu filho para aqueles que não o receberam. João 1:11. Embora fossem criaturas dele. Ele é o pai que se voltou contra seu filho enquanto o filho clamava, angustiado: "Pai, por que me desamparaste?" E ele é o pai que derramou toda a sua ira sobre seu filho amado por amor aos seus eleitos. Ele sabe o que significa abrir mão. Enquanto você medita sobre os versículos seguintes, considere as características de Deus que você está aprendendo a imitar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Aquele que não poupou seu próprio Filho, antes
por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos 8:32. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4, do 9 ao 10. Além de Deus ter voluntariamente entregado seu Filho por amor a nós, o Filho também abriu mão de seu direito de exigir igualdade com o Pai. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo à forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, do 5 ao 8. Seu Pai Celestial e seu maravilhoso Salvador sabem o que significa perder. Eles sabem o que significa amar e abrir mão de uma relação próxima por amor a outro. Eles fizeram esse sacrifício antes de você, e você pode contar com eles para receber a graça e a força necessárias quando seu coração doer. Você pode ter certeza de que eles estão moldando seu coração para que seja cada vez mais parecido com o deles. Considere também que, embora seja difícil deixarmos nossos filhos, eles não pertencem primariamente a nós. Somente o pai e o filho devem seu relacionamento e amor filial exclusivamente a si mesmos. Todo o nosso amor por nossos filhos é derivado. Não somos nós quem mais ama nossos filhos, e não podemos nem mesmo dizer que eles pertencem a nós. Eles pertencem a Deus e são presentes dele, como o salmista sabia. A herança do Senhor são os filhos. Salmo 127, 3. Cada momento em que eles respiram, desde o primeiro chorinho até o fim de seus dias, sua vida inteira é um presente da mão de Deus. Como pais, somos apenas os privilegiados administradores ou supervisores das preciosas vidas que Deus nos confiou. Esquecemos que Ele tem planos para nossos filhos, que foram decretados na eternidade passada, e pensamos que precisamos fazer tudo acontecer exatamente da maneira como queremos. Então, incomodamos-nos tentando persuadir e nos preocupamos. Ficamos perplexos quando eles seguem o próprio caminho e esquecemos que estamos simplesmente operando como seus tutores, talvez mais amorosos, comprometidos ou engajados do que um tutor de aula particular. Mas não deixamos de ser tutores. Nós não lhes demos a vida. Nós não os trouxemos ao mundo. Eles não foram criados para a nossa glória. A verdade é que somos apenas sombras ou metáforas para a realidade do Pai e do Filho, que criam todas as demais coisas à imagem deles e fazem com que todas as coisas venham a convergir para a glória deles pelo Espírito Santo. Ele é a cabeça do corpo da Igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Colossenses 1, 18 ao 20. Não fomos criados para sujeitar todas as coisas a nós mesmos, e não recebemos filhos para glorificar a nós mesmos.
Eles pertencem a Deus e o fato de agora serem adultos independentes servem para nos lembrar desta realidade.